pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na videoaula de hoje vou ensinar para vocês esse suplá com detalhe de cenourinhas. Para a nossa videoaula, eu vou estar utilizando os barbantes artesanais da Crochética, todos no fio número 6. Para trabalhar com o barbante número 6, eu vou estar utilizando a agulha para crochê número 3,5. Aqui, pessoal, vou passar para vocês quanto que eu gastei de cada uma das cores aqui. Do barbante cru, eu gastei 125 gramas. Mesmo sendo aqui fechadinho, eu achei que ele não gasta muito material. No barbante laranja e cenoura, eu gastei 20 gramas. E para fazer esse efeito estilo folhinha, apenas 14 gramas. Para você estar adquirindo seus barbantes artesanais da Crochética, eu deixei todos os telefones de contato e o link da loja disponíveis na descrição desse vídeo. Vale a pena você ir lá no site e conferir todas as promoções que a Crochética tem. As cores são maravilhosas, o barbante é super macio. Além das cores aqui ser bem vibrantes, ele foi elaborado para não dar dor no pulso, por isso ele é bem gostoso de trabalhar. Aqui então, pessoal, vou passar para vocês a medida também. Ele ficou com 37 centímetros de diâmetro. Lembrando, pessoal, essa mesma peça pode ficar um pouquinho maior ou um pouquinho menor, dependendo da tensão de pontos de cada pessoa. Nesta aula aqui eu vou ensinar para vocês uma técnica diferente de outras videoaulas que eu tenho aqui no canal de crochê redondo, em que não fica aquelas marcações aqui aparentes, não ficando aqui aquele crochê marcado, ele fica assim, ó, bem disfarçado. Eu elaborei um bico de acabamento aqui super fácil, mesmo tendo esse detalhe aqui de relevinho, ele é super simples e bem fácil de fazer. Espero que vocês gostem. E vocês gostaram desse modelo? Deixa aí no comentário, a sua opinião é muito importante aqui para o nosso canal. Se você gostou também, deixa aí o seu joinha para ajudar no crescimento do canal. E se você ainda não é membro, venha fazer parte do nosso clube de membros. Sendo membro, você terá acesso antecipadamente a todas as videoaulas que eu posto aqui no canal. Então, pessoal, espero que vocês gostem demais dessa videoaula e que vocês consigam fazer. Se você fizer aqui o seu suplá, me marque lá no Insta, é @StefaniaCrochês, eu deixei passando aí na tela. Eu vou amar ver seu trabalho por lá também, tá bom? Então, vamos dar início ao nosso passo a passo. Para dar início ao nosso suplá, eu vou estar utilizando então o barbante artesanal da Crochética, no fio número 6, na cor cru. Vou retirar o meu novelo do rótulo aqui e já volto. Para dar início ao nosso suplá aqui então, eu já retirei o meu novelo do rótulo. Eu vou pegar agora a agulha de crochê 3,5 que eu já expliquei para vocês, porque eu estou trabalhando com o barbante número 6. Vamos dar início com o anel mágico. Como eu vou trabalhar 24 pontos dentro do anel, eu preciso que a pontinha aqui do anel mágico seja um pouco maior. Então, mais ou menos assim, ó, de tamanho de um palmo, eu vou colocar aqui por debaixo do meu dedo e vou dar 2 voltas na minha direção. Esse é o jeito que eu faço. Se você achar mais fácil fazer de outra forma, você pode estar fazendo também, tá bom? Então, aqui eu vou dar uma pequena firmadinha aqui com a ponta do meu dedo, aqui no fio. Vou pegar agora a agulha de crochê, vou passar debaixo da primeira laçada e vou buscar a segunda para dentro da primeira. Eu vou girar a minha agulha e vai formar estilo um Ezinho. Agora, eu já posso buscar o fio e faço uma correntinha. Aqui eu vou retirar o meu dedo, porque eu tenho um anel mágico formado e uma correntinha para dar apoio. Eu vou subir com mais 2 correntes, para ficar com um total de 3 correntinhas equivalente ao tamanho do primeiro ponto alto. Vou laçar o fio, dentro do anel eu vou trabalhar mais 23 pontos altos, para ficar com um total de 24 pontos, contando com as 3 correntinhas do início. Então, vou concluir aqui os 24 pontos e já volto. Prontinho, pessoal, já deu uma grande adiantada, trabalhei 24 pontos altos, contando com as 3 correntinhas do início.
Agora eu vou pegar o barbante aqui do anel mágico e vou puxar aqui um pouco, só que eu não vou fechar o meu círculo completamente, tá bom? Eu vou deixar um buraquinho aqui. Para finalizar a carreira, eu vou introduzir dentro da terceira correntinha e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Com a nossa carreira finalizada, agora eu vou dar uma pequena puxadinha aqui, vou vir no próximo ponto. Vou vir nele aqui debaixo das duas alcinhas, vou buscar o fio e vou fazer um ponto baixo um pouco mais alongado e uma correntinha. Esse ponto baixo e uma correntinha vai ser equivalente ao nosso primeiro ponto alto aqui de base, tá bom? Eu vou laçar o fio, vou vir para o próximo ponto. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento. Eu vou trabalhar 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Feito aqui o aumento, no próximo ponto, eu vou trabalhar um ponto alto. Feito um ponto alto, no próximo ponto, eu vou fazer um aumento. Vou trabalhar 2 pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base. E dessa forma, eu vou intercalando. Em um ponto, eu trabalho um ponto alto. Feito o ponto alto, no próximo, eu faço um aumento. Vamos intercalar até chegar no final da carreira. Então, vou dar uma pequena adiantada aqui e já volto. Prontinho, pessoal, já deu uma grande adiantada aqui, então, trabalhando sempre o ponto alto, um aumento, um ponto alto, um aumento. Então, aqui no último ponto, para fazer aqui o aumento, eu vou pegar por debaixo da alcinha aqui, em que eu trabalhei para fazer o primeiro ponto baixo e uma correntinha para ser equivalente ao ponto. Se eu introduzir aqui, ó, dentro dessa correntinha de baixo, ele vai ficar um ponto mais para baixo. Então, eu vou pegar nessa alcinha aqui e vou trabalhar o nosso último aumento, que ele é o aumento de número 12, trabalhando 2 pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base. Para finalizar a carreira, eu vou introduzir dentro da correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu iniciei com um ponto baixo e uma correntinha para ficar um pouco mais disfarçado do que subir com as 3 correntinhas, tá bom? Se você quiser fazer com falso ponto, você pode estar fazendo também. Nessa aula, eu vou ensinar dessa forma porque várias pessoas têm dificuldade de iniciar com falso ponto. E fazendo assim, é super fácil, eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir fazer, tá bom? Então, finalizei o nosso último aumento, fiz o ponto baixíssimo, dou uma pequena alongadinha aqui para fazer o nosso primeiro ponto baixo no próximo ponto. Então, eu venho no próximo pontinho, pego debaixo das duas alcinhas do ponto, dou uma alongadinha, trabalho o ponto baixo e uma correntinha para ser equivalente ao primeiro ponto. Eu vou laçar o fio, vou vir no próximo ponto, que ele é o segundo ponto do aumento. E aqui eu vou trabalhar um ponto alto. Então, já tenho 2 pontos. O ponto baixo e uma correntinha equivalente ao primeiro ponto alto. E o segundo ponto aqui em cima do nosso segundo ponto do aumento. Agora, no próximo ponto, eu vou trabalhar o primeiro aumento aqui da nossa terceira carreira. Eu vou trabalhar 2 pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base. Então, agora, a gente vai fazer 2 pontos altos separados, faz um aumento. 2 pontos separados, faz um aumento. Então, fiz o aumento, no próximo ponto, eu vou fazer o primeiro ponto alto separado. No próximo, o segundo ponto alto separado. Feitos os 2 pontos separados, um em cada ponto da carreira anterior, no próximo ponto, vamos trabalhar o aumento, fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. E assim a gente segue com essa sequência até chegar no final. Sempre trabalhe a cada 2 pontos altos, faça um aumento. 2 pontos altos, faça um aumento. Aqui, como vocês já viram, o aumento não dá em cima do aumento da carreira anterior. Por quê? É proposital, para não ficar aquelas marcações sempre aumento sobre aumento, tá bom? Para ficar um crochê redondo mais disfarçado, ok? Então, sempre o nosso aumento aqui nessa terceira carreira, a gente faz naquele ponto alto que a gente tinha feito separado na carreira anterior. E sempre trabalhando, a cada 2 pontos, faz um aumento. Então, eu vou dar uma pequena adiantada aqui e já volto.
Prontinho, já dei uma grande adiantada, trabalhando sempre 2 pontos altos, um aumento, 2 pontos altos, um aumento. Então, aqui no nosso último ponto, a gente vai trabalhar o último aumento. Como eu expliquei para vocês, aqui a gente forma estilo uma alcinha para a gente poder fazer o nosso primeiro ponto baixo, certo? Então, aqui eu vou introduzir dentro dessa alcinha aqui para fazer o aumento. Se você pegar aqui, por exemplo, dentro da correntinha, ele vai ficar mais para baixo, o nosso aumento não vai ficar bem disfarçadinho, tá bom? Então, fica estilo um buraquinho aqui, a gente vai passar a agulha por debaixo desse buraquinho, e aqui eu vou trabalhar o nosso último aumento, fazendo 2 pontos altos juntos, no mesmo ponto de base. Aí, para finalizar a carreira, eu vou introduzir dentro da correntinha, onde a gente fez aquele ponto baixo, e uma corrente para ser equivalente ao primeiro ponto alto, ficando assim. Para dar início à próxima carreira, eu vou dar uma pequena alongadinha aqui, vou vir sempre no próximo ponto. Aí, no próximo ponto, eu vou trabalhar um ponto baixo, vou fazer esse ponto baixo um pouco mais alongado e vou fazer uma corrente. Então, esse ponto baixo e a correntinha vai ser equivalente ao nosso primeiro ponto. Aqui agora, eu vou trabalhar a cada 3 pontos altos, eu vou fazer um aumento. Então, este é o nosso primeiro ponto. No próximo ponto, eu vou trabalhar o segundo ponto alto. No próximo ponto, o terceiro ponto alto. Finalizados os 3 pontos altos fazendo ponto sobre ponto, eu vou vir no próximo ponto e no próximo ponto eu vou fazer o primeiro aumento, trabalhando 2 pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base. Finalizado o nosso aumento, vamos trabalhar 3 pontos altos novamente, fazendo um ponto alto para cada ponto feito da carreira anterior. Então, aqui eu já trabalhei 2, no próximo ponto eu completo o terceiro. No próximo pontinho eu vou fazer o aumento, trabalhando 2 pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base. Note aqui, pessoal, que o nosso aumento, ele deu no primeiro ponto após o segundo ponto do aumento da carreira anterior, tá vendo? Então, eu não estou trabalhando aumento sobre aumento. Estou seguindo, sempre aumentando um pontinho a mais entre cada um dos nossos aumentos a cada carreirinha. Nessa primeira carreira, a gente trabalhou 24 pontos. Na segunda carreira, a gente trabalhou o aumento, um ponto alto, o aumento, um ponto alto. Na terceira carreira, a gente trabalhou 2 pontos altos, um aumento, 2 pontos altos, um aumento. Nessa quarta carreira, 3 pontos altos, um aumento. Então, sempre a gente vai aumentando um pontinho a mais a cada carreirinha. Então, aqui eu vou sempre trabalhar 3 pontos altos, faz um aumento. 3 pontos altos, faz um aumento. Então, eu vou dar uma pequena adiantada aqui. Quando eu estiver finalizando, retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal, já deu uma mega adiantada aqui na minha base. Eu estava ensinando para vocês a carreirinha, que a gente está fazendo a cada 3 pontos altos, a gente faz um aumento. 3 pontos altos, faz um aumento. Como aqui em cada uma das nossas carreiras, a gente aumenta sempre um pontinho a mais, eu fui trabalhando essa sequência até ficar com 8 pontos altos, um aumento. 8 pontos altos, um aumento. A forma de finalizar e iniciar a carreira, eu trabalhei aqui sempre da mesma forma, tá vendo? Aqui eu sempre trabalhei o aumento no último ponto e após fazer o aumento no último ponto, eu iniciei a carreira no próximo ponto fazendo ponto baixo e uma corrente para ser equivalente ao primeiro ponto alto. Então, aqui ao todo eu trabalhei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreirinhas. Eu fui fazendo até ficar com 8 pontos altos, um aumento, 8 pontos altos, um aumento. E sempre trabalhei o aumento no pontinho do lado do segundo ponto do aumento da carreira anterior, para que não ficasse aumento sobre aumento, tá vendo? Então, sempre após o segundo ponto do aumento, no próximo ponto aqui a gente tem um aumentinho, tá vendo? Então, aqui, após fazer até chegar no 8 pontos altos em um aumento, eu acabei fazendo aqui para não ficar muito repetitivo, porque é super fácil.
É só ir aumentando um pontinho a cada carreirinha. Então, finalizei aqui o 8º ponto, eu vou vir naquele intervalinho aqui que ficou e vou fazer o meu último aumento, trabalhando 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Para finalizar a carreira, eu vou vir dentro da correntinha, onde eu trabalhei aquele ponto baixo em uma corrente, finalizo a carreira fazendo aqui um ponto baixíssimo. A próxima carreirinha, eu vou trabalhar apenas pontos baixos. Então, eu vou dar uma pequena alongadinha aqui, eu vou vir no próximo pontinho e vou trabalhar o primeiro ponto baixo de base. Próximo ponto, um ponto baixo. Eu vou fazer uma carreira de pontos baixos sem trabalhar nenhum aumento. Eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto alto feito da carreira anterior. Então, pessoal, vou trabalhar aqui os meus pontos baixos. Quando eu estiver finalizando, retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já dei uma grande adiantada aqui, então, trabalhando um ponto baixo para cada ponto alto feito da carreira anterior, sem trabalhar nenhum aumento aqui. Para finalizar a carreira, você pode vir no primeiro ponto baixo e fazer um ponto baixíssimo. Só que aqui fica com acabamento feio. Então, como que a gente pode fazer? Eu vou alongar aqui um pedaço um pouco maior de fio, não precisa ser muito grande. Aí, eu vou cortar aqui. Cortei. Agora, com a própria agulha de crochê, eu vou passar aqui a ponta do barbante para frente. E ao invés de vir aqui no primeiro ponto baixo, eu vou vir aqui, ó, pegando por trás das duas alcinhas do nosso segundo ponto baixo. E vou pegar o barbante aqui, então, e vou passar pro lado avesso. Dessa forma, a gente inicia a nossa última correntinha. Passo aqui, então, pela frente, dou uma viradinha pro lado avesso. Eu vou vir aqui no último ponto baixo e vou passar aqui por detrás, saindo aqui por dentro da correntinha do último ponto. Aí, eu já busco o meu fio e já trago ele aqui, então, pro lado avesso. Dessa forma, o acabamento aqui fica bem certinho, fica bem bonito. E agora, é só embutir o pedacinho de fio que ficou e não fica aquela marcação grosseira, fica bem bonito, tá vendo? Então, aqui, eu vou embutir esse pedacinho de fio que ficou e volto agora com o barbante laranja cenoura, para poder fazer o detalhe aqui de cenourinha no nosso americano, tá bom? Então, pessoal, agora com o barbante laranja cenoura, a gente vai fazer o detalhe que lembra uma cenourinha. Para isso, eu vou fazer aqui uma laçadinha inicial no barbante. Feita a laçadinha inicial, eu vou prender a laçadinha aqui na agulha e vou laçar o fio para iniciar como se fosse fazer um ponto alto. Aqui, pessoal, eu vou trabalhar nesta última carreirinha que a gente fez aqui de pontos altos e não de pontos baixos. O ponto baixo é para dar uma estrutura aqui no nosso trabalho. Como vocês podem ver, pesa um pouco mais aqui no nosso americano, fazendo a carreirinha de pontos baixos. Então, aqui, pessoal, em qualquer um, qualquer um desses pontos, a gente vai introduzir aqui, ó, entre os pontos, tá vendo? E não na cabecinha do ponto. Eu vou vir entre qualquer um dos pontos que você preferir. Eu vou passar aqui entre o ponto e vou buscar o meu fio dando uma pequena alongada. Vou buscar o fio, tiro as duas primeiras laçadinhas, busco o fio e tiro as últimas duas, finalizando o primeiro ponto alto. Se você tiver dificuldade de iniciar aqui com o primeiro ponto, você pode subir com 3 correntinhas aqui também, tá bom? Então, agora eu vou laçar o meu fio, vou voltar aqui no mesmo espaço onde eu introduzi e iniciei o primeiro ponto alto e vou trabalhar aqui mais 3 pontos altos. Eu vou fazer o total de 4 pontos altos aqui. Então, eu laço o fio, volto aqui entre os pontos, trabalho o terceiro ponto. Finalizado o terceiro ponto, volto mais uma vez, faço aqui, então, o meu quarto ponto alto. Finalizado 4 pontos aqui, eu vou dar uma viradinha, eu vou voltar no primeiro pontinho e vou introduzir aqui no primeiro ponto a agulha. Introduzir, eu vou buscar o fio, fechando com ponto baixíssimo, formando aqui um ponto pipoca. Para voltar, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes.
Eu vou laçar o meu fio e vou pular 1, 2, 3, 4 pontos de base. Eu vou vir entre aqui os pontos, pulando 4 pontos, e vou introduzir dessa forma, e vou buscar o fio para fazer o primeiro ponto alto. Feito aqui, então, o primeiro ponto alto, eu laço o fio, faço o segundo ponto alto. Laço o fio, faço o terceiro ponto alto. Laço o fio, busca a laçada aqui, e vou trabalhar o quarto ponto alto. Então, para cada um dos nossos pontos pipocas, eu vou estar utilizando 4 pontos aqui na base. E estou pegando sempre entre aqui os pontos, tá vendo? Para cada cenourinha aqui, que vai ser esse detalhe de ponto pipoca, eu vou pular 4 pontinhos. Então, finalizado 4 pontos, para fazer o ponto pipoca, eu dou uma viradinha, volto aqui no primeiro pontinho, vou introduzir e fecho com um ponto baixíssimo. Trabalho 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou laçar o fio aqui, pulo 1, 2, 3, 4 pontos. Vou vir entre aqui os pontos, vou buscar o fio, vou fazer o primeiro ponto alto. Vai ficando assim. Laço o fio, faço o segundo. Laço o fio, faço o terceiro ponto. Laço o fio, trabalho aqui o quarto ponto alto. Finalizado o quarto ponto, dá uma viradinha, volta no primeiro ponto, fecha com um ponto baixíssimo. Trabalha 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Laço o fio, pula sempre 1, 2, 3, 4 pontos de base. Vai introduzir aqui entre os pontos e vai trabalhar o próximo ponto pipoca. Como aqui, pessoal, é apenas uma repetição de pontos, eu vou dar uma grande adiantada. Quando eu estiver finalizando, retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal, já estou finalizando aqui os pontos pipocas, que vão dar o efeito que vai ficar estilo a cenourinha. Sempre trabalhando, pulando 4 pontos, a gente faz no intervalo entre um ponto e outro, tá vendo? Então, aqui a gente não tem espaço. A gente trabalha o ponto pipoca, faz 5 correntes, laça o fio, pula sempre 4 pontos altos, vem aqui entre um ponto e outro e trabalha o ponto pipoca com 4 pontos altos. Então, aqui eu já fiz 1, 2, 3, e para finalizar, eu completo aqui, então, o meu quarto ponto alto. Aí, eu dou uma viradinha, vou introduzir a agulha no primeiro ponto, fecho com um ponto baixíssimo. Trabalho 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Ficou sobrando exatamente 4 pontos que a gente ia pular se fosse fazer um próximo pontinho pipoca, certo? Para finalizar a carreira aqui, a gente pode finalizar aqui, ó, introduzindo dentro aqui do primeiro ponto pipoca e fazendo um ponto baixíssimo. Porque aqui não vai mostrar aquele acabamento que a gente poder fazer a correntinha perfeitinha. Então, aqui eu vou puxar um pedaço maior de fio e vou cortar. Porque agora eu vou estar utilizando o verde para fazer o efeito estilo se fosse a folhinha da nossa cenourinha. Se você quiser fazer com verde liso, você pode estar fazendo. Como eu não tenho um verde liso aqui agora, eu vou estar utilizando o verde multicores aqui. Eu vou estar utilizando esse verde folha, tá bom? Então, vou retirar esse verde aqui do rótulo e já volto. Bom, pessoal, já embuti o pedacinho de linha que ficou aqui. Antes da gente fazer o detalhe de verde, que vai formar o efeito estilo folhinha da nossa cenoura, a gente vai esconder esse barbante aqui laranja, para ficar apenas o efeitinho aqui do ponto pipoca. Para isso, agora, eu vou pegar o barbante que eu utilizei aqui para fazer a base, que é o barbante cru. Vou fazer uma laçadinha inicial, vou prender a laçadinha na minha agulha. Vamos fazer uma carreira de pontos baixos. Você pode fazer em qualquer uma das argolinhas de 5 correntes aqui. Eu vou buscar o fio e vou fazer o primeiro ponto baixo aqui de base. Vou pegar essa pontinha,
Já vou colocar ela na direção dos próximos pontos para ir escondendo ela. Em cada um desses espaços aqui que a gente tem de 5 correntes, eu vou fazer 5 pontos baixos. Então, já fiz 3, 4 e 5. Finalizado aqui 5 pontos, eu vou direto, sem fazer correntinha, para a próxima argolinha de 5 correntes. Então, eu venho e trabalho 1, 2, 3, 4, 5. Finalizado 5 pontos, vou direto para a próxima argolinha. E sigo com essa repetição. 5 pontos baixos para ir escondendo aqui o nosso barbante laranja, tá vendo? Então, a gente vai trabalhar a volta toda com essa sequência, fazendo 5 pontos baixos. Finalizados 5 pontos baixos, vai para o próximo espacinho, trabalha 5 pontos novamente. Então, como aqui é apenas uma repetição de pontos, vou dar uma grande adiantada por toda a volta, fazendo 5 pontos baixos e já retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, voltei com o meu suplá aqui finalizado, apenas para deixar uma dica para vocês. Nessa carreirinha, estou ensinando para vocês fazer 5 pontos baixos em cada uma das argolinhas, certo? Só que você pode trabalhar com 6 pontos para ficar ainda mais fechadinho aqui e não mostrar o barbante laranja, porque não vai atrapalhar depois na quantidade que você for fazer na próxima carreira. Porque a próxima carreira, ela é independente, a gente não utiliza essa quantidade de pontos aqui, tá bom? Então, na aula, eu estou fazendo tudo com 5, mas você pode trabalhar aqui toda essa carreira com 6 pontos, tá certo? Então, agora eu vou dar continuidade no passo a passo. Prontinho, pessoal, já dei uma grande adiantada, trabalhando 5 pontos baixos entre cada uma das nossas argolinhas aqui, sem trabalhar nos pontos pipocas. Se por acaso, na sua tensão de pontos, ficar muito repuxado, virar um chapeuzinho, você pode trabalhar com 6 pontos aqui em cada uma das argolinhas, tá bom? A quantidade de pontos baixos aqui não vai afetar em nada, porque a gente não vai usar a quantidade de pontos. Os pontos aqui, eles são feitos apenas para poder esconder o barbante laranja, tá bom? Então, pessoal, após finalizar aqui o último ponto baixo, no meu, como eu expliquei, eu trabalhei com 5 pontos em cada uma das argolinhas. Então, após fazer o 5º ponto baixo, para ficar um acabamento aqui bonito, eu vou alongar um pedaço maior de fio aqui. E agora, eu vou cortar, porque eu vou fazer aquela última correntinha. Então, eu vou pegar a minha agulha de crochê e vou vir no 2º ponto baixo, e não no primeiro, tá bom, pessoal? Porque a gente vai formar aqui a alcinha do primeiro ponto. Eu vou pegar agora o barbante e vou passar pro lado avesso do trabalho. Passei o barbante pro lado avesso, começou a fazer a correntinha, eu vou passar agora para a frente do nosso trabalho. Eu vou pegar agora, dar uma viradinha pro lado avesso e vou pegar nessas 2 alcinhas que ficam aqui na parte de trás do nosso trabalho. No nosso último pontinho, saindo aqui com a agulha por dentro da correntinha. Agora, então, já posso buscar o meu fio aqui, porque essa parte de cima vai ficar com as correntinhas aqui super bonitinhas, não vai ficar com aquele acabamento grosseiro. Agora, é só embutir esse pedacinho de fio que ficou. Agora, a gente vai trabalhar com fio verde para fazer o detalhe, para ser estilo a folhinha da nossa cenourinha, tá bom? Para dar continuidade aqui, o meu ficou um pouco repuxadinho, porque eu teria que ter feito aqui com mais pontos. Só que quando eu faço o meu crochê redondo para ficar perfeito no meu ponto, a maioria das pessoas tende a embabadar. Por isso que eu prefiro fazer aqui o meu passo a passo, ele fica um pouco repuxado, porque depois eu sei que ele vai arrumar nas próximas carreiras, tá bom? Então, peguei o barbante verde aqui. Agora, pessoal, eu vou fazer uma laçadinha inicial no meu fio. Feita a laçadinha inicial, vou prender a laçadinha aqui na minha agulha e vou laçar o fio para fazer um ponto alto. A gente vai trabalhar apenas aqui nos pontos pipocas, não vamos utilizar essa carreira de pontos baixos. Eu vou introduzir, pessoal, dentro aqui do ponto pipoca, porque a gente faz os 4 pontos altos e fecha com um ponto baixíssimo. Então, aquele fechamento, ele forma um buraquinho aqui no ponto pipoca. Então, eu vou introduzir aqui, ó, dentro do buraquinho, vou buscar o fio, tirar as 2 primeiras laçadas,
busco o fio e tiro mais duas, finalizando aqui o meu primeiro ponto alto. Em cada um dos pontos pipocas, eu vou ter 3 pontos altos. Então, eu já fiz o primeiro. Eu laço o fio, volto aqui dentro do buraquinho aqui onde a gente fez aquele fechamento do ponto pipoca, trabalho o segundo ponto alto. Laço o fio, volto aqui dentro do buraquinho do ponto pipoca, trabalho o terceiro ponto alto. Então, em todos os pontos pipocas, vamos ficar com 3 pontos altos para formar estilo se fosse a folhinha da nossa cenourinha. Para ir para o próximo, eu vou trabalhar 2 correntes. Vou laçar o fio aqui, então, eu vou vir dentro do buraquinho aqui do nosso ponto pipoca e vou trabalhar 3 pontos altos. Então, fiz aqui 1, 2 e 3. Finalizados 3 pontos altos, vai ficando assim. Trabalho 2 correntes de separação. Vou vir dentro aqui do próximo pontinho pipoca. Trabalho 3 pontos altos novamente. E assim a gente vai seguir nessa sequência até chegar no final da carreira. Em cada um dos nossos pontos pipocas, a gente vai trabalhar aqui, ó, dentro do buraquinho que a gente faz o fechamento do ponto pipoca, fazendo 3 pontos altos. E depois trabalhe 2 correntes aqui para ser de separação. Vai vir novamente dentro do ponto pipoca. Porque aqui a gente vira, fecha e forma um buraquinho aqui. Aí, você vai buscar o fio, vai trabalhar 1, 2, 3 pontos altos. Como aqui, pessoal, apenas uma repetição, vou dar uma grande adiantada. Quando eu estiver finalizando, retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal, já deu uma mega adiantada, já estou aqui finalizando, sempre com a mesma repetição. 3 pontos altos, estou fazendo aqui mais alongado, pegando sempre por dentro de cada um dos pontos pipocas e com 2 correntes de separação. Então, sempre eu vou vir aqui, ó, por dentro de cada um dos pontos pipocas, trabalho 3 pontos altos. Aí, eu estou fazendo bem alongadinho, para não ter o perigo de repuxar e para fazer aquele efeito de cenoura assim comprido que a gente tem. Então, eu dou uma alongadinha aqui em vez de fazer o ponto alto mais apertadinho. Então, trabalhei aqui o ponto alto mais alongado, faço 2 correntes. Para finalizar aqui, eu vou dar uma pequena alongada e vou cortar aqui o meu barbante, vou fazer aquele acabamento igual eu expliquei para vocês anteriormente. Ao invés de vir no primeiro ponto, eu vou vir no segundo ponto aqui. Vou buscar, então, a minha laçadinha. Busquei aqui a minha laçadinha aqui no segundo pontinho aqui, passando por baixo. Agora, eu vou passar pela frente, vou dar uma viradinha. Aqui, eu vou sair por dentro da correntinha apenas, porque eu não tenho 2 alcinhas aqui, é apenas uma corrente. Então, vou introduzir aqui, ó, dentro da correntinha, passei dentro da correntinha que formou a alcinha. Para fazer o acabamento agora, eu vou passar assim, ó, voltando esse fiozinho pro lado do ponto alto, para poder ir escondendo ele aqui. Se você tiver dificuldade de fazer dessa forma, você pode fechar com um ponto baixíssimo de forma normal. Agora, pessoal, vou deixar para fazer esse acabamento aqui depois. Vou voltar com o barbante cru, para poder agora passar um contorno aqui em volta, para dar mais efeito ainda nas nossas folhinhas. Para isso, agora, eu vou fazer uma laçadinha inicial. Feita a laçadinha inicial, vou prender a laçadinha aqui na minha agulha e vou laçar o fio. Em qualquer um dos meus intervalos aqui de 2 correntes, eu vou buscar o fio, tirar as 2 primeiras laçadas, busco o fio e tiro mais 2, fazendo aqui um ponto alto. Agora, eu laço o fio, volto no mesmo espaço de 2 correntes e trabalho mais 2 pontos. Eu vou ficar com um total de 3 pontos altos aqui, onde eu tenho a argolinha de 2 correntinhas. Agora, a gente vai fazer apenas 2 pontos, onde eu tenho esses 3 pontos altos. Eu vou laçar direto, vou vir aqui entre o primeiro e o segundo ponto aqui da nossa folhinha, que é desses 3 pontos altos. Eu vou introduzir aqui e vou buscar o fio entre um ponto e outro. Aí, aqui eu trabalho o ponto alto, para ficar a separação aqui das nossas folhinhas. Laço o fio, vou vir entre o segundo e o terceiro ponto. Busco o fio, trabalho um ponto alto. Então, a gente vai distribuir os pontos desta forma aqui. Onde a gente tem a argolinha de 2 correntes,
eu vou sempre fazer 3 pontos altos. Finalizados 3 pontos altos aqui, que vai abrindo aqui o nosso americano, eu tenho aqui os 3 pontos da folhinha. Na folhinha, eu vou vir entre o primeiro e o segundo, trabalho um ponto alto. Entre o segundo e o terceiro, um ponto alto, ficando assim. Aí, a gente segue nessa sequência até chegar no final da carreirinha. Então, no intervalo de 2 correntes, trabalho 3 pontos altos. Finalizado aqui os 3 pontos altos, na folhinha, um ponto alto entre o primeiro e o segundo ponto, um ponto alto entre o segundo e o terceiro, ficando com este efeito aqui no nosso trabalho. Então, como é apenas uma sequência de repetição, vou dar uma grande adiantada aqui e já volto. Prontinho, pessoal, já deu uma grande adiantada, sempre trabalhando a mesma sequência. 3 pontos altos em todos os intervalos de 2 correntinhas. E onde a gente tinha 3 pontos altos, vamos sempre ter 2. Vamos fazer um ponto alto entre o primeiro e o segundo ponto aqui da nossa folhinha. E um ponto alto entre o segundo e o terceiro ponto, ficando assim. Finalizado aqui, então, eu vou vir no primeiro ponto alto aqui que a gente iniciou e vou finalizar com um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai trabalhar o biquinho final aqui. Para fazer o biquinho final aqui, eu vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar nesse primeiro pontinho. Então, eu vou vir no próximo ponto, vou fazer um ponto baixíssimo, próximo ponto, um ponto baixíssimo. Agora, eu vou dar uma alongadinha, retiro a agulha, vou vir naquele primeiro ponto que a gente fez aqui dentro da folhinha e vou buscar o meu fio aqui pro lado avesso. Busquei, agora eu vou regular para ficar da altura apenas de um ponto baixo. Vou voltar pela frente e vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto, um segundo ponto baixo. Então, onde a gente tinha aqui aquelas folhinhas e trabalhamos 2 pontos, vamos ter 2 pontos baixos, um em cada ponto feito da carreira anterior. Agora, pessoal, a gente vai trabalhar 1, 2, 3, 4 correntes. Eu vou pular os 3 pontos aqui do intervalo. Vou vir no primeiro ponto alto daquele ponto que a gente fez aqui na folhinha, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Finalizado 2 pontos, trabalho 1, 2, 3, 4 correntes. Vou pular os 3 pontos aqui de base. Vou vir no primeiro ponto daqueles 2, faço um ponto baixo. No segundo, um ponto baixo. Então, vou trabalhar por toda a volta essa sequência aqui. Onde a gente tinha a folhinha aqui da cenoura, vamos ficar com os 2 pontos baixos. E não vamos trabalhar onde tem os 3 pontos. A gente vai fazer 4 correntinhas. Finalizado 4 correntes, pulo os 3 pontos. Vai vir no ponto alto que a gente fez na folhinha, faz um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Como é apenas uma repetição, vou dar uma grande adiantada e já volto. Prontinho, pessoal, já deu uma mega adiantada, sempre fazendo a mesma sequência. Trabalhando 2 pontos baixos, onde anteriormente eu tinha minha folhinha, 4 correntes, pulei sempre os 3 pontos que a gente fez aqui no intervalo, tá bom? Então, agora, para finalizar a carreira, eu vou finalizar dentro do primeiro ponto baixo, fazendo aqui um ponto baixíssimo. Finalizei, eu dou uma alongadinha, retiro a agulha. Vou vir agora do lado avesso para o lado direito, na direção do segundo ponto. E vou buscar minha laçadinha aqui, então, para o lado avesso do trabalho. Busquei, eu não vou trabalhar agora onde eu tenho os pontos baixos. Eu vou trabalhar apenas na argolinha de 4 correntes e vou trabalhar aqui utilizando essa carreirinha de pontos altos para fazer um ponto em relevo. Se você tiver dificuldade, você pode fazer apenas a carreirinha de pontos baixos, mas é bem fácil de fazer. Eu vou vir aqui agora pela frente, eu tô com o barbante ali do lado avesso. Vou vir pela frente e vou fazer o primeiro ponto baixo. Vamos fazer 3 pontos baixos aqui. Finalizado 3 pontos baixos, eu vou fazer 3 correntes.
Pego nas duas alcinhas, busco o fio, fecho o ponto picô com um ponto baixo. Volto aqui na mesma argolinha, trabalho 3 pontos baixos. Em todas as argolinhas eu vou ter essa repetição. 3 pontos baixos, um picô, 3 pontos baixos. Agora, eu vou laçar o fio, vou trabalhar um ponto alto no terceiro ponto aqui desse conjuntinho de 3 pontos que tá aqui por baixo do nosso biquinho, tá vendo? Então, lacei o fio, volto com a minha agulha passando por debaixo do terceiro ponto, busco o fio, trabalho um ponto alto. Este ponto alto, ele vai ficar em relevo. Eu laço o fio, vou lá pro próximo conjunto de 3 pontos. Só que eu vou vir no primeiro ponto aqui. Vou passar a agulha por debaixo, vou buscar o fio e vou trabalhar um ponto alto. Vamos ter esse detalhe agora na nossa peça. A gente vai fazer um ponto alto em relevo no terceiro e no primeiro ponto, ficando com esses 2 pontos aqui das folhinhas livres desse jeito aqui. Aí, eu não trabalho no ponto baixo. Eu vou vir direto para a próxima argolinha e vou fazer o outro biquinho, trabalhando 3 pontos baixos, um ponto picô, sempre fazendo 3 correntinhas, pegando nas duas laçadinhas e fechando com ponto baixo. Volto na mesma argolinha, trabalho 3 pontos baixos para finalizar aqui o próximo biquinho. Com o biquinho finalizado, lace o fio, volto aqui no terceiro pontinho daqueles 3. Trabalho um ponto alto, ficando em relevo. Laço o fio, vai lá no próximo conjunto de 3 pontos. Vou passar a agulha por debaixo do primeiro pontinho aqui e vou trabalhar um ponto alto, ficando em relevo. Aí, a gente vai ter esse detalhe na nossa peça, super fácil de fazer. Se você tiver dificuldade, é só você trabalhar na carreirinha aqui, na argolinha, fazendo apenas os pontos baixos. Então, eu vou seguir com essa repetição por toda a minha carreira. Trabalhando aqui 3 pontos baixos, um ponto picô, 3 pontos baixos aqui na mesma argolinha. Toda vez que eu finalizar aqui os 3 pontos baixos, o picô e 3 pontos baixos, eu laço o fio, volto aqui por debaixo do terceiro ponto, trabalho um ponto alto, ficando em relevo. Laço o fio, vou lá no primeiro ponto dos próximos 3, trabalho um ponto alto, ficando em relevo. Aí, eu vou direto para a próxima argolinha e sigo com a repetição do nosso biquinho. Então, como é apenas uma sequência aqui, a gente vai trabalhar essa repetição por toda a volta. Eu vou dar uma pequena adiantada e já volto. Prontinho, já deu uma mega adiantada aqui então. Fui fazendo essa sequência aqui até chegar no final, dando este efeito aqui no nosso suplá. Então, aqui eu sempre trabalhei a mesma sequência. Trabalhei 3 pontos baixos, um ponto picô, 3 pontos baixos. Aí, para finalizar o laço fio, volto aqui no terceiro ponto alto, trabalho um ponto alto aqui, ficando em relevo. Laço o fio, vou vir lá no primeiro ponto dos próximos 3, trabalho aqui outro ponto em relevo. Finalizado o ponto em relevo, eu vou dar uma alongada aqui no meu fio e vou cortar. Se você tiver dificuldade de finalizar assim, você pode finalizar com um ponto baixíssimo. Eu vou passar o barbante aqui pela frente, eu vou vir sem ser no primeiro ponto baixo. Eu vou passar a alcinha aqui, a agulha, debaixo da alcinha do segundo ponto. E vou buscar minha laçadinha aqui, então, pro lado avesso do trabalho. Busquei, eu vou passar agora o barbante pela frente, vou dar uma viradinha aqui no meu crochê. Virei, agora, pessoal, eu vou passar nas duas alcinhas que tá aqui daquele ponto alto. Então, eu vou voltar, passando. Aqui está a minha alcinha, eu vou passar ela pela frente. Como aqui eu tenho um ponto em relevo, eu vou dar uma dobradinha aqui e vou introduzir passando nas duas alcinhas de trás do nosso ponto em relevo dessa forma. Aí, eu busco o fio, trago aqui, finalizando, ficando aqui perfeitinho as nossas correntinhas, sem ficar com aquela marcação do ponto baixíssimo. Agora, é só embutir todas as pontinhas de linha que ficaram. Eu espero, pessoal, que vocês tenham gostado de mais esse passo a passo, que vocês tenham conseguido fazer.
Se você fez e gostou, não esqueça de deixar o seu joinha aí para ajudar no crescimento do canal e também o seu comentário. Se você ainda não é membro, venha fazer parte do nosso clube de membros. Sendo membro, você terá acesso antecipadamente a todas as videoaulas que eu posto aqui no canal. Beijos, pessoal, fiquem com Deus e até uma próxima aula. Tchau, tchau!